Matheus botou um recado ali no chat. Ah, agora tá gravando. Agora deu. Tá gravando, né? Deu. Tá. Aquelas coisas que acontecem. Então, mais uma vez, vamos começar, então. Hoje eu tenho essa satisfação de trazer duas queridas educadoras musicais, eu já posso dizer assim, da Rebeca também, porque está fazendo a especialização, e a Mariana Valim, que já é professora também, trabalha com música há bastante tempo. Ambas vão compartilhar os seus trabalhos, né? Nós começaremos com a Mariana compartilhando o trabalho dela sobre a educação musical e que ela está fazendo, então, na pós-graduação, né, no programa de mestrado em educação, nação para a gente. Então, eu gostaria de começar, não sei se eu vou conseguir, tá? Se vai aparecer aí, mas eu gostaria de começar compartilhando com vocês um pouco também de poesia. Então, fazendo o nosso trabalho nessa tarde de hoje. Quero dizer para vocês que estão todos e todas sempre muito bem convidados e convidadas a participarem dos sábados, que nós temos, então, regularmente o nosso encontro, um grupo de pesquisa. Está aparecendo aí, eu acho que só esse... Agora, talvez vá. Deixar primeiro o pessoal entrar, que eu acho que vai confundindo um pouco. Ok. Então, antes de começar, eu não vou projetar para vocês, porque vai dar problema técnico aí, a gente está com bastante gente. Mas eu quero compartilhar com vocês, e depois eu disponibilizo, uma poesia de uma poeta que eu descobri, eu tenho procurado encontrar poetas, mulheres, que têm feito esse trabalho ao longo dos anos e dos séculos, e que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu trago para vocês, com satisfação, a Gilca Machado. A Gilca Machado, ela nasceu em 1893 e faleceu em 1980. Então, ela pegou uma grande parcela aí do século XX, vamos dizer assim, e o finalzinho aí do século XIX. E vocês devem imaginar a dificuldade das mulheres de se projetarem como poetas anteriormente, né? Ainda hoje nós temos um pouco algumas barreiras, né? Tanto no lado da criação literária quanto musical, mas já avançamos bastante nesse sentido. Então é o empenho que eu tenho tido de trazer as mulheres ao conhecimento de todos e todas. Não sei se já ouviram falar na Gilca. Então a Gilca Machado, ela é natural de São Paulo, do estado de São Paulo. E eu trago, então, dela a poesia Lembranças. Teus retratos, figuras esmaecidas, mostram pouco, muito pouco do que foste. Tuas cartas, palavras em desgaste, dizem menos, muito menos, do que outrora me diziam teus silêncios afagantes. Só o espelho da memória conserva nítida, imutável, a projeção de tua formosura. Só nos olhos dos meus sentidos pairam vividas em relevo as frases que teu carinho soube nelas imprimir. Sou a uma funerária de tua beleza, que a saudade embalsamou. Quando chegar o meu instante derradeiro, só então, mais do que eu, tu morrerás em mim. Gilca Machado, para nós então, começarmos a nossa tarde com a sua poesia, Lembranças. Então, quero começar apresentando a vocês a nossa primeira palestrante, que é, então, a Mariana
Valim. Mariana Valim, ela vai depois apresentar para nós, que está ali bem sorridente, querida, o seu trabalho. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil e em licenciatura em Música pelo Instituto Ivoti. Concluiu a especialização em atendimento educacional especializado pela UERGS e especialização em alfabetização e letramento pela Faculdade de Educação São Luís. Ela está cursando mestrado profissional em educação na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, e ela é orientada pelo nosso querido colega, professor doutor Eduardo Guedes Pacheco, que se encontra aqui conosco. Atualmente, ela é pianista da Orquestra Eintracht e professora de música nos anos iniciais na Prefeitura Municipal de Ivoti e no Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo, onde, então, ela atua com educação infantil no ensino fundamental 1 e 2. Ela tem experiência na área de educação musical, atuando principalmente nos temas educação musical, vocal e instrumental, educação musical anos iniciais e educação infantil, educação musical inclusiva, formação de professores, currículo, ensino fundamental piano, musicalização infantil e concerto didático. E a Mariana, então, vai apresentar para nós o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa, que se chama Música na da Escola. Interlocuções entre políticas educacionais, subjetivação e discursos da educação musical nos espaços escolares. Conosco, então, para nossa alegria e satisfação, Mariana, contigo, querida. Olá, boa tarde a todos. Muito bom ver bastante gente aqui, né? Muito obrigada pela apresentação, professora Cristina. Muito obrigada pelo convite também. Muito bom ver muitos colegas prestigiando aqui também, alguns familiares, amigos. Muito bom isso. A gente fica nervosa, mas dá certo. O professor Edu também, ele vai passar os slides para mim nessa tarde. Ele é meu professor orientador, né, como tu disseste, e ele já está lá com os arquivos para poder botar hoje para mim. Edu, queres projetar? Tô indo, perdão. Tudo bem. Eu, enquanto estou falando, então, né, eu vou apresentar para vocês hoje o que é o meu projeto de pesquisa do mestrado, tá? Eu faço parte lá, então, do mestrado da UERGS, e a linha de pesquisa número 2, ela é para arte e linguagem em contextos educacionais. Por isso, a pesquisa é sobre música. Música na escola ou música da escola, porque é na barra da escola, né? E nós vamos Foucaultear um pouco. Nós vamos falar um pouquinho sobre Foucault, que é um filósofo que ele não tratou sobre a educação diretamente, mas ele lançou bases para que se pensar várias questões, vários conceitos, né, dos sistemas educacionais. E para falar sobre isso, eu vou fazer em 3 partes. Na primeira, eu vou situar vocês um pouco sobre quais são os conceitos de Foucault, porque ele tem conceitos bastante importantes para poder entender a minha pesquisa. Vocês vão ter que entender pelo menos o que querem dizer essas palavras, né? Na segunda parte, eu vou contextualizar, então, todos esses conceitos dentro da música da escola, música na escola, e depois, então, eu vou apresentar para vocês o que será o meu projeto de pesquisa, tá? Depois da qualificação, se for aprovada, né? Na semana que vem, minha qualificação, já estou testando aqui hoje com vocês. Serão... Muito bem. Então, tudo certo aí, Edu? Estamos vendo. Ah, beleza, ótimo.
Eu estava com a tela travada, eu não estava enxergando. Ótimo! Aí está. Então, essa entrada do meu trabalho, vocês podem ver que ali já tem alguns termos interessantes e importantes de se entender, né? Interlocuções, políticas educacionais, subjetivação, né, discursos, que isso é tudo da teoria de Foucault. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses conceitos. Primeiro, eu vou tratar sobre os corpos para Foucault. Não é só esse corpo físico que a gente tem. Ele é um corpo individual, ou ele pode ser também um corpo coletivo, representando as pessoas, né, representando aqueles sujeitos. E esses corpos, eles são atravessados pelos poderes e pelos saberes. Ele fala em corpos dóceis. O que seriam corpos dóceis? Que seriam aqueles corpos que eles são fortes para produzir trabalho, fortes para mover uma economia, por exemplo, mas eles são fracos em termos de crítica e de posicionamento político. Então, eles se tornam corpos dóceis, sujeitados aos poderes. Outro conceito importante é o sujeito, né? Que não é somente a pessoa, o indivíduo, mas é um corpo sujeitado. Aí entra a subjetivação, que é quando esse corpo vai sendo formado, sujeitado a esses poderes e saberes. E quando se fala em poderes, não é só um poder externo que vem de governos ou de ditadores. Esse poder está em todas as relações que a gente tem. Por exemplo, neste momento, agora nós estamos tendo uma relação de poder, porque somente eu estou podendo falar e vocês estão com todos os microfones desligados, né, não podendo falar neste momento, até porque o áudio pula e tudo mais, né? Mas nós estamos tendo uma relação de poder neste momento. Então, os poderes, eles estão em todas as nossas relações. E esses poderes, eles produzem saber. E esses saberes, eles são fundamentais para que os poderes consigam atuar sobre os sujeitos. Porque se o poder vier e ter uma violência, um poder ditatorial, os sujeitos podem rebelar-se e não querer obedecer. Então, entre os saberes, que são aquelas para maciar esses poderes e para os sujeitos aceitarem mais facilmente. Vou trazer um exemplo de um saber. Tempo é dinheiro. Isso é um saber que é produzido. Mas a gente sabe que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Mas esse saber foi produzido para que a gente transforme esse nosso tempo em trabalho constante e em dinheiro, em produção econômica, né? Então, isso vai sendo falado com o tempo, até que as pessoas incorporam esses saberes e aceitam como sendo dentro da normalidade, da normatividade, né, das normas. Outras coisas que são muito importantes nos poderes são as instituições, os dispositivos, sendo que a escola é uma delas. A escola é considerada uma instituição de sequestro, isso é, ela retira a criança, o infante, o sujeito, lá da sua família, porque a família não tem o poder da educação, quem tem o poder da educação é a escola. Então, lá, esse sujeito passa anos sendo formatado, sendo sujeitado, conforme os saberes que são válidos. E alguns têm poder de fala, por exemplo, professores, gestores têm poder de fala, e alguns saberes que são válidos, outros não. E também a figura do professor também é criada para a escola, porque antes da escola não existia um professor, existia um mestre de saber, a relação era totalmente diferenciada, né? Era um mestre e um aprendiz. O professor, então, ele é criado dentro desses saberes para que ele possa coletivamente, como dizia Comênios, né, na didática, para todos, igual, transmitir esses saberes, né? E outro conceito que eu trago aqui que é importante para vocês poderem entender é o conceito de rupturas. Foucault, ele analisa historicamente as coisas e ele procura as rupturas. Isso é, aquele momento em que alguns saberes não servem mais e que outros
saberes vêm em emergência, mas no sentido de emergir. Eles emergem, né? Que eles servem mais agora, nesse momento, para aqueles poderes, e se tornam, então, forma de sujeitar, de se tornar sujeitos a eles, tá? Então, é bastante importante esse conceito na minha pesquisa, porque eu vou investigar a partir de uma ruptura, que é a LDB de 96. Antes da LDB de 96, tinha a LDB de 71, que atendia aos poderes da época, que eram os regimes ditatoriais que tinham na época no Brasil. Depois da Constituição de 88, essa LDB passou a não servir mais. Então, precisou se fazer uma nova LDB, houve uma ruptura, então, de conceitos, de saberes, de várias coisas que mudaram a partir da LDB de 96, tá? Então, a partir dali que eu vou passar a estudar, a partir dessa ruptura. Agora, já que eu já contextualizei, que é bastante coisa para entender, né, sobre Foucault, agora eu vou falar um pouquinho sobre a arte e a música na escola, então, neste momento, assim, pós-LDB de 96. Então, Foucault diz que para a gente entender uma coisa, a gente tem que olhar, mas olhar o que já está visto, porque tudo que a gente precisa olhar já está lá. Então, o que a gente faz? A gente lança uma luz sobre aquilo e olha lá embaixo, lá no que está escondido, lá naqueles saberes menores que foram abafados, foram esquecidos pelos poderes e pelos saberes. E com isso, então, dando voz a esses saberes, eles vão surgindo e vão lutando contra essa dominação. E também os sujeitos vão entendendo e vão exercendo a prática de si, que é a reflexão sobre as suas ações e tornando-se, então, cada vez além do que se conhece. Então, sobre a arte na escola, não houve um momento em que não houve uma reforma da educação que a arte também não foi reformada. Desde 96 até agora, aconteceram muitas leis em pouco tempo, e o professor de música ou de arte está no meio de estudo. Então, ele está sendo formado de acordo com todas essas coisas que estão acontecendo. Então, que tipo de professor será este? Trago alguns autores aqui para me ajudar a pensar sobre isso. Primeiro, que a ação do professor ela envolve uma prática de si constante, uma ação reflexiva sobre as suas ações. Ele vai, sim, consultar outros modelos, mas ele não pode se basear somente em modelos. Modelo tecnicista, generalista, especialista, ele tem que conhecer, sim, todo o histórico que veio e trouxe até hoje. Por exemplo, nós temos na educação musical vários nomes, Dalcroze, Orff, né, Kodály. Isso tudo é muito importante para que a gente conheça, mas não para formar receita de bolo, mas que possa trazer um embasamento para que a gente possa fazer a nossa ação além disso do que se conhece. Também a gente tem que pensar no caminho que esse professor está tomando ao se tornar um professor de música. Por exemplo, o professor pode ser professor artista, ou artista-professor. Porque este mesmo professor de música de hoje em dia, ele muito provavelmente não teve música na escola. Ele teve que buscar sua formação fora, em outro espaço não escolar. Então, ele pode ter tido uma caminhada de virtuose, né, ou de artista, que se tornou professor. Ou, ao contrário, ele pode ter sido um professor que goste muito de música e que resolveu, então, fazer a sua formação em música, entrando numa licenciatura, ou qualquer que seja, e se tornou, então, um professor através da licenciatura, porque ele pode entrar sem conhecer muito em música, se permite que aconteça isso nas licenciaturas, né, nos cursos de licenciatura. Então, qual é a caminhada dele? E mais, essa caminhada que ele teve de ser virtuoso, de ir a concertos, a sarau, é suficiente para que ele entenda todo esse sistema escolar, todas essas demandas que tem, né, para se tornar professor? Ou ainda, as licenciaturas seriam capazes de atender essa formação do professor para que ele consiga chegar numa sala de aula
e se torne, dê conta de todas essas coisas que acontecem. Então, eu trago Beinecke aqui, que diz, Viviane Beinecke, que ela diz que a capacidade do professor de poder refletir sobre a sua ação está na prática. Ele traz todo o seu conhecimento acadêmico, mas é durante a prática que isso acontece. E que existem algumas coisas que influenciam nessa sua prática e nessa sua atuação. Uma das coisas que influencia é a valorização pessoal e profissional, por parte de gestor, por parte de comunidade, por parte de várias coisas. A troca de experiência entre seus pares, que a gente vê que às vezes é pouco difícil, porque às vezes o professor é o único na escola para atender 20 turmas, fica subindo e descendo a escada carregando instrumento para tudo que é lado, né? E ele é o único que atende muitos alunos, muitas turmas, muitos horários. E formações continuadas. Então, aquela constante formação. Outra coisa que influencia num professor durante a sua estada na escola, principalmente em relação à arte, são as questões das avaliações e das enquadrações no sistema escolar. Porque a gente sabe que o professor tem que saber lidar com papéis, né? Tem que saber fazer avaliação, conceituar a aprendizagem musical através de números, de conceitos, né? Saber buscar lá os objetivos, lá nas habilidades, né? Colocar no papel quais são essas habilidades que eu vou trabalhar, enquadrar todo o seu trabalho dentro de um sistema escolar. E tem também as avaliações externas, né? Tem instituições que elas trabalham basicamente para o Enem, as de ensino médio, vamos dizer, né? Trabalham para o Enem. Então, que lugar que tem a música nisso, né? Que lugar tem a música no ensino que vai sendo focado por uma avaliação externa? Até mesmo os cursos de licenciatura são focados numa avaliação externa, né? A gente chega lá no final, faz aquela provinha que eu esqueci o nome, que eu achei péssima quando eu tive que fazer, né? Que eu não lembro qual é o nome. Então, tudo isso vão enquadrando o trabalho do professor, que não é algo inocente, né? Ele vai formatando a sua atuação, né? Prof. Edu, pode passar a lâmina, por favor, para a segunda. Isso. Então, a arte e música na escola, o que faz ela se movimentar? Então, a legislação lançou a música para dentro do sistema, que é o escolar. E tudo isso traz um enquadramento, a sua avaliação, as suas produções, né? E como que a música se constitui nesse espaço escolar? Quem são esses docentes? Quais os lugares que ela ocupa, né? No momento que a gente traz a música para a escola, ela se torna além da música e além da educação. Não é somente música e não é somente educação. Ela se torna a música da escola. Então, nem sempre o espaço escolar está preparado para receber a arte, né? Eu trago um colega meu que falava sobre o teatro, em que quando traz o Edmar Galiza, né? Que quando ele coloca o teatro para dentro da escola, a escola já tem algumas coisas que ela traz de resquícios, né? Na música não é diferente. Tem muitas apresentações e momentos em que a música é trazido, né? Como parte daquele sistema, mas que no momento que a gente traz essa linguagem de forma mais, né, objetivada, através do ensino de música, também as pessoas, os sujeitos vão se transformando e aquele próprio espaço escolar e a comunidade também vão se transformando através do contato que tem com aquela linguagem. E isso tudo, então, vai formando sujeitos. Também temos a questão de que a música, ela é barulho. Dulce Marta Lemos Lino diz que precisamos barulhar, que é barulhando que os alunos colocam, então, a sua relação com a música, colocam para fora a música que está dentro de si. Só que isso traz um problema para a aula de música, porque no momento em que precisa ter barulho, alguém vai reclamar do barulho.
Alguém vai bater lá na porta e dizer, olha, nós estamos fazendo prova aqui do lado, será que não dá para tocar mais baixo? Os alunos precisam se concentrar. Ou então pegam a sala de música, quando o professor tem sorte de ter, né, uma sala de música, e colocam lá no ginásio, ou num lugar bem retirado, né, para que não atrapalhe os outros afazeres escolares. Então, qual é esse lugar da música, né? O que é permitido fazer? Será que é permitido eu tocar tambores e trabalhar carnaval? Já tive problemas com isso uma vez, de trabalhar, né, com o tema carnaval e disserem, não, aqui não, né? Então, o que é permitido fazer de música, né, na escola? Onde é permitido? Como que se faz, né? Pode passar, Edu, por favor. Muito obrigada. E entre tudo isso, também acontece as mudanças de legislação, que mudam várias coisas. Desde o nome, que deixou de ser educação artística e passou a ser arte, não é artes, é arte, e que englobou 4, então, áreas, que é artes visuais, música, teatro e dança, né? Desde então, os cursos de licenciatura que mudaram e ficaram específicos, e agora mudou de novo em 2015, que tiveram mais carga horária para prática e outras questões, né? As teorias conceituais, as nomenclaturas, né? Vários níveis e modalidades, né? Que alcançando educação especial, educação do campo, educação quilombola, EJA, que nós falamos ontem, né? Essa semana sobre o EJA, né? Que foi quinta-feira, né? Sobre a educação infantil também, que abrangeu também tem a abrangência da música, né? Então, várias questões. Passamos, por favor. Isso. Aqui estão, então, algumas. Ali tem 11 leis, tá? Eu tinha posto 10 somente, mas depois eu tinha esquecido dos PCNs em 98, que eu tenho que acrescentar. Essas leis, que são desde a LDB, que ali em cima é a LDB, né? Depois, 2002, as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura. Depois, as diretrizes nacionais também, de novo, para o curso de licenciatura. Essa ali é que muda o nome, né? Depois, 2005, que diz que todos os termos que fossem educação artística seriam mudados para arte, então não existe mais educação artística. Se vocês ouvirem alguém falar isso, corrijam, porque não existe mais. 2008, que é que a gente conhece, né? Que é que torna a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Depois temos 2010, as diretrizes para o ensino de arte. Depois, de 2013, a operacionalização. Primeiro o parecer, depois a resolução, né? Nesse parecer é bem interessante que tem uma tabelinha que fala sobre toda a luta da nossa classe, né? É bem interessante a tabelinha que tem lá, fala sobre a criação da BEM, da ANPOL, sobre as pesquisas de educação musical que continuaram, né? Bem interessante. Em 2015, então, que é a resolução que fala sobre os cursos de licenciatura. Essa é bem importante, que tem conceitos que falam sobre o que é ser docente, sobre o que é educação, sobre a abrangência que todos os docentes têm quando eles estão na escola, sobre o que o curso de licenciatura precisa ser capaz de formar num professor, né? Depois, então, a de 2016, nós temos duas. Temos a que é a consequência do parecer de 2013, que é a que a professora fala para nós, né, sobre realmente a operacionalização do ensino de música na educação básica, e temos um também para a arte em 2016. E em 98, as PCNs, que são semelhantes, não em conceito, mas semelhante na questão de importância, a BNCC, que eu vou falar agora, por favor, Edu. Isso. O meu foco principal da pesquisa é a BNCC. Então, eu vou falar sobre a música lá, dar uma pincelada. Educação infantil, a música está presente, bem mesclada em todos os campos de experiência, mas principalmente com objetivos nas traços, sons, cores e formas, que é o nome de campo de experiência.
Não traz a exigência de um professor especialista, até porque a educação infantil e os anos iniciais, eles têm o caráter de unidocência. Então, é uma grande questão se pensar como que o professor de música se insere nesse contexto sem fragmentar essa universalização, essa globalização do ensino que tem, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. Depois, no ensino fundamental, ele está dentro do componente curricular arte, linguagem, arte, música como uma unidade temática. Tem 9 competências específicas de arte. A música tem 5 objetos de conhecimento e dentro de cada um desses 5 objetos de conhecimento tem habilidades. Aí entra um grande paradigma, porque essas habilidades são descritas de uma forma bastante específica, com linguagem, não só para quem conhece música, mas para quem conhece ensino de música. Então, apesar de não dizer e não ser clara em relação às especificidades da arte de cada uma das linguagens, fica bastante complicado para quem não é da área entender esses termos e essas metodologias de ensino da música, né? Se for leigo. No ensino médio, então, ela está mais misturada ainda na parte de linguagens, que abrange outras áreas, como educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Recebe apenas 6 parágrafos para explicar o que seria ensino de arte no ensino médio, e ela está mesclada em todos os campos de atuação social. Próximo, por favor. Esse aqui é um esqueminha, então, para falar um pouquinho mais da BNCC. Temos setinhas, né? Essa seta vertical, que vai de cima para baixo, ela fala sobre a música falada especificamente dentro da BNCC, que ela está colocada verticalmente dentro da linguagem, da arte, como a música, né? Com seus objetivos específicos. Mas ela também está colocada horizontalmente como uma ferramenta metodológica, isso é, ela está em todos os níveis, mesclada com outras linguagens, outras áreas. E ela traz, então, por sua relevância, por seus conceitos, alguns, né, o coraçãozinho ali, que são a favor, alguns itens a favor, mas também traz muitas críticas. E eu vou trazer algumas delas para vocês, vou citar rapidamente. A favor, eu trouxe Romanelli e Santos para poder falar, que diz assim, que garante, então, a presença da música na escola, né? Ela está lá, escrita, e quando está no papel é muito mais fácil de se fazer valer, né? Ela traz clareza sobre as particularidades das linguagens artísticas, então cada uma delas está bem colocada, mas é um pouco ambíguo em relação a quem vai fazer. Tem as dimensões também do conhecimento das práticas artísticas, que são um amadurecimento do pensamento brasileiro, não é importado, é uma coisa sobre as pesquisas brasileiras que estão influenciando essas dimensões, que ela representa, então, uma construção e uma autonomia do pensamento em arte durante uma vida toda, desde a educação infantil até o ensino médio e adiante, né? Que não é conteudista, que ela fala sobre a exploração de diversos materiais, não somente sobre o ensino do instrumento ou sobre o ensino de canto, mas ela fala sobre tudo isso e muito mais, e que fala sobre a relação dos sons com as culturas. Alguns problemas dela seriam que a construção em cima de habilidades e competências, ela atende muito ao mercado, na questão de venda de livros, que tem os objetivos muito específicos, né? Então, isso é visando, principalmente na última versão, depois de 2016, que ela foi colocada com objetivos muito que nem sempre estavam sendo na construção que foi feita antes, para atender um mercado de livros. Que às vezes falta um paralelismo entre as outras áreas, que trazem um nivelamento em matemática, mas nem sempre trazem arte, né? Uma conversa entre as áreas.
que no ensino médio falta a parte da música, porque é muito presente na cultura juvenil, né, nos jovens. A música é muito presente até para a construção de identidade, que nem sempre essas identidades são listadas, né, como os objetivos no ensino geral, não só de música, né, elas são suprimidos alguns termos das questões das relações identitárias e das relações com a cultura musical juvenil. E também ela é muito diferente nas hierarquias, no momento em que eu trago muitos parágrafos para algumas áreas e poucos parágrafos explicando algumas outras áreas, como arte, por exemplo, que no ensino médio tem apenas 6 parágrafos e todas as outras têm muito mais, né? Então, são vários dilemas, várias críticas e várias coisas, mas também tem coisas a favor em relação à BNCC. Também uma coisa que é bastante importante é o cuidado com a didatização e a pedagogização e a repartição, a separação da música em pedaços. Isso é, se eu vou trabalhar aula de música, tem que ter música. Eu não vou trabalhar somente, eu vou trabalhar, por exemplo, a altura, mas eu não vou trabalhar isso fora da música, né? Eu tenho que trabalhar com a música, com a questão da relação do aluno com a música, a sua relação com a música, certo? Próximo, por favor. Agora, para falar sobre subjetivações, eu preciso falar de sujeitos. Vamos descobrir, então, quem são esses sujeitos e que, no meio de tudo isso, o que acontece, né, com eles e a sua relação com a música na escola. Pode passar, por favor? Isso, temos então o primeiro sujeito, que é o professor. Já falei algumas coisas sobre eles, né, sobre a questão de ser artista-professor ou professor-artista, na questão da sua formação, como é que ele veio se formar, né, se ele é licenciado em música ou é licenciado em outra área, ou ele é mestre de saberes, né. Se conhece a questão da pedagogia da música, né, daí tem o Kramer que fala sobre todas as coisas que estão relacionadas com a pedagogia da música, que é a filosofia da música, a sociologia, sobre todo o contexto histórico, né, todas essas coisas que estão relacionadas com a música, mas também sobre as questões de processo de avaliação, os papéis, né, que tem que ser feito, como é que eu vou, né, interagir com todas essas coisas. Às vezes que ele é o único professor na escola, atende muita gente, às vezes atende mais escolas, né? Ele atende no currículo ou ele está num projeto extracurricular. Qual seria, então, um perfil adequado para um professor de música na escola? Isso é uma questão bastante importante de se saber. Se a música ela está adequada na escola, né? Qual o profissional que seria normatizado, um sujeito, como seria a formação desse sujeito dentro da escola. Mas, principalmente nesse momento pós-BNCC, a gente tem que pensar sobre a questão da atuação política. E eu trago Queiroz e Maura Pena para falar sobre isso, que é a importância do professor ter uma participação política, uma visão crítica, de não ser somente um coadjuvante, mas ser um protagonista, de colocar a música no PPP, né, professora Cristina? De colocar a música dentro do PPP da escola, de trabalhar na construção do referencial curricular de rede, de conhecer as leis e de colocar o seu lugar lá na escola e dizer, não existe mais educação artística, é arte. Não, mas esse concurso não é assim, não pode ser assim, porque a lei não diz. A gente conversava sobre isso, né? O concurso não pode ser assim, tá errado, porque a lei não diz mais isso, né? De a gente ter essa atuação de conhecimento das legislações e de se colocar realmente como um professor dentro do sistema escolar, né? Próximo, por favor. O sujeito aluno. Quando a música foi para a escola, ela entrou para todos, né? Mesmo sendo um projeto musical, a gente recebe todo tipo de alunado. Então, a gente sabe que esse aluno, ele é um corpo musical e ele tem as suas relações com a música. Tá ali a adolescente, né, com o seu celular e seu fone, né? Que eles não desgrudam nunca, né?
Às vezes botam por baixo, assim, do moletom, no ouvido, assim, para poder escutar, enquanto eles estão fazendo outras coisas, né, escondidinho ali. Às vezes estão lá batucando na mesa, né, a música que eles ouviram antes. Então, é uma relação muito próxima. E na escola, essa música é para todos. Então, não tem mais o paradigma do talento que traz a Viviane Louro, né? Que é aquela coisa de que a música era só para os talentosos, só para os virtuosos, né? Então, esse corpo musical, ele tem a capacidade de desenvolver-se musicalmente em todos os níveis e modalidades. Não para a formação de músicos, mas para que ele possa entender a sua musicalidade e estabelecer relações com ela. A BNCC diz também que a aprendizagem, em geral, ela é integral, a formação do aluno tem que ser integral e globalizada. Integral é um conceito bastante amplo na BNCC, que diz que ele tem que dar conta de um monte de coisas, entre ele da sua autonomia, do conceito de aprender a aprender, de estar sempre em busca de conhecimento, isso na música também. E ele está imerso nesse momento num sistema escolar. Então, esse sistema também tem que ser integral e globalizado. Para que ele, então, forme essas habilidades e competências, mas também cuidar com essa história de saberes válidos, né? Porque, às vezes, os alunos trazem saberes da sua comunidade e que esse olhar Foucaultiano de olhar esses saberes menores, de olhar esses saberes que estão lá escondidos, né? E trazer à tona. E em tempos de pandemia, então, esse acesso tem sido um pouco dificultado, porque o fazer musical ele é coletivo. Ele está ali, aqueles alunos daquela sala, eu estou trabalhando com eles, trazendo as músicas, mas, através das plataformas, acontece o silenciamento dos microfones, que nem vocês agora estão silenciados, porque se vocês forem falar todos ao mesmo tempo, o áudio trava. Né? Então, não tem uma possibilidade, através dessas plataformas, de se fazer o musical ao mesmo tempo. Dá para fazer vídeos, depois juntar, mas não é a mesma coisa. Às vezes eles desligam a câmera de propósito, né? Então, que lugar que tem a música, agora que ela entrou nas casas, né? Às vezes eles esperam muito por essa aula de música porque eles gostam, mas às vezes eles têm a outra que precisam atender, não terminaram as tarefas, deles não vêm assistir, né? Então, tudo isso são fatores a se pensar. Próximo. Aí está o sujeito, gestão, sistema. Gestão seriam todos aqueles diretores de escola, coordenadores, pedagogos, secretários de educação, assessores, mas também representando o sistema escolar, o lado externo, que seriam as avaliações, né, que seriam todos os enquadramentos. Julia Umes falou sobre a questão da visão da gestão, da música na escola, sobre a visão da gestão, e ela disse que é muito importante que esse gestor, ele entenda e valorize a música, porque quando tem um diretor que gosta muito de música e se envolve, as coisas acontecem mais facilmente. Então, né, se conseguem mais projetos, financiamento, recursos, né? E quando, ao contrário também, quando priorizam outras áreas, daí a música fica um pouco de escanteio. Mas que é bastante importante essa parceria, né? E também a questão de entender o sistema em si, né, do enquadramento que ele traz, com todos os documentos institucionais e tudo mais. Podemos passar, por favor? E o sujeito comunidade. Sujeito comunidade, então, ele decide sobre a participação ou não do aluno, né? Às vezes os pais gostam e colocam no projeto para participar, ou às vezes os pais acham que não é importante e o aluno não participa tanto assim, né? Então, eles trazem esse discurso. Então, poucos tiveram instrução musical, provavelmente espaço não escolar, e existe uma coisa bastante importante que é essa conversa entre a música e comunidade, a música na escola e a comunidade. Porque como o aluno traz consigo a sua marca musical, né, que é a marca sonora da comunidade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A escola também, com a sua música, eles se complementam, né, se tornam uma relação que é vice-versa. Tanto um influencia o outro, quanto o outro influencia um.
Então, qual a função da música, né, nesses espaços que ela ocupa? E eu trago também um pouquinho do conceito de Murray Schafer, que ele fala sobre a questão da marca sonora. Que a marca sonora é uma característica coletiva, isso é, aquele lugar tem aqueles sons e eles reconhecem aqueles sons como familiares. Então, no momento em que tem uma comunidade, aquela comunidade tem aqueles sons, aquela marca sonora, aquela característica. E, então, vamos trazer isso para dentro da escola. Quando a escola, então, trabalha essa questão da comunidade, dos sujeitos, da música na escola, ela tem uma marca sonora que é característica daquele espaço, daquelas pessoas, daquela comunidade e tudo mais, tá? Então, pensamos na música também, agora, com o próximo slide, por favor, Edu. Pensando nessa marca sonora, nós também podemos pensar a música como um sujeito, porque ela está se formando dentro deste espaço. O sujeito de Foucault, ele não é só um corpo, lembra que eu falei para vocês que não é só um corpo físico, ele também é coletivo, e ele tem essa produção de saberes dentro desses poderes, desses locais. Então, aquele conjunto todo de pessoas, professores, sujeitos, alunos, gestores, sistema, comunidade, eles formam, então, um outro sujeito, que é a música daquele lugar, daquela escola, né? Então, será que seria possível chamar, então, não só música na escola, mas música da escola? Isso é uma coisa bem interessante de se pensar. Próximo, por favor. Isso. Então, vendo todas essas questões de legislação, de política, de sujeito, né, de conceitos, sistemas. Então, essa análise que gostaria de fazer, elas envolvem dar vozes a dois tipos de... duas partes. Ouvir as vozes que falam e ouvir as vozes que cantam. Na minha pesquisa, então, eu vou analisar as legislações, que são as vozes que falam, o discurso que elas trazem, os saberes que elas produzem, né? E também as vozes que cantam, que são todos aqueles sujeitos e as pessoas que estão inseridas na música na escola. E a minha pergunta de pesquisa é, então, que relação tem entre essas duas coisas? Né? Sobre as políticas públicas referentes a essa presença da música, que lançam a música para a escola, em especial a BNCC, com essas sujeições, esses sujeitos, essas relações discursivas que acontecem entre a música e a educação no chão de escola. Tá? Esse é um termo que a professora... Eu falava chão de fábrica, mas a professora Sandra Coraza falou chão de escola e eu achei mais pertinente e adotei. Próximo, por favor. O meu projeto de pesquisa, então, ele analisa a BNCC com todas essas coisas, sob a genealogia de Foucault, né? Fazendo como metodologia a genealogia de Foucault, que olha lá embaixo, né, esses conceitos, esses discursos. Também vou entrevistar professores. Eu queria fazer pessoalmente, mas com a pandemia não vai ser possível, né? Então será algo mais, mais via digital, para que entendam, então, quais são esse chão, como é que eles estão inseridos nesse sistema, né? Como é que se conversa essa questão da legislação, se isso influencia na sua atuação, né? Como professor, todas essas coisas que estão influenciando, né? E como produto de pesquisa, então, pretendo fazer uma cartilha de sobrevivência pós-BNCC para professores de música na escola. Que, fazendo alusão à pandemia que estamos vivendo, né? Que estamos todos sobrevivendo, né? Então, como também a pandemia se abate sobre nós, também essas legislações, essas coisas todas se abatem sobre a nossa atuação. E quanto que a gente tem que refletir, se posicionar, se colocar, né, no nosso lugar, que é a escola, a nossa arte, né, para que ela realmente se coloque nesse espaço e que a gente consiga, então, fortalecer ela, né, dentro do nosso espaço, que é a escola. Certo? Muito obrigada, então, por esse espaço de escuta que vocês tiveram. Abro mão do meu poder de falar agora, da minha relação de poder. Muito obrigada pelo espaço. Parabéns, parabéns, Mariana. Obrigada pela
por compartilhar o teu trabalho, né, compartilhar conosco os teus estudos. Que bom que a gente tá com esse avanço, assim, parabéns pelo professor Eduardo também, pela orientação. Importantíssima essa temática, importantíssima essa abordagem, precisamos muito, muito. Então, parabéns mesmo. Agora, vamos abrir um espaço que é muito importante, né, para nós podermos, então, comentar, compartilhar, perguntar para a Mariana, para que a gente possa, então, também avançar coletivamente em termos de educação musical. Então, eu abro agora o momento para perguntas. Não sei se alguém gostaria de fazer, pode abrir o microfone e pode também abrir a câmera para a gente olhar e poder compartilhar, então. Por favor, está aberto. Alguém quer começar? Então eu vou. Professor Antônio, os pitacos do professor Antônio. Poderíamos lançar o programa. Os pitacos do professor Antônio. Muito bem. Olha, primeiro eu vou querer cumprimentar muitíssimo a Marli por esse trabalho interessantíssimo, um trabalho que entra numa questão crítica que eu devo dizer que precisa ser feito, né, diante do contexto da prática mesmo, que nós passamos muitas vezes, nos encontramos nessa contradição, não é? E, casualmente, veja só, Mariana, hoje mesmo estávamos eu e a professora Sônia conversando justamente sobre isso. E vou repetir para você, Mariana, o que eu disse à professora Sônia. Gente, uma grande falha minha é não saber muito sobre estas leis, porque é muito complicado. E você trabalhou. Então, eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou pensar mais um pouquinho, se me permite, eu vou jogar a Sônia agora na fogueira, e eu vou ficar pensando aqui mais um pouco para poder dar os meus pitacos. Mas, de qualquer forma, Mariana, gostei demais, demais mesmo. Como é importante essa reflexão sobre este assunto, sobre este objeto de pesquisa, mas, sobretudo, como você abordou a crítica que você... Não foi uma crítica, mas é uma apreciação reflexiva sobre estas últimas leis. Não tenho, de fato, um pitaco. O que eu tenho só para te dizer é que você está... vá com tranquilidade, porque, como você tinha conversado comigo, você estava temerosa. Temerosos serão os que vão te avaliar agora, que eu duvido que tenham mais reflexões, porque as contribuições você vai receber agora, mas no dia da tua qualificação, você está passando uma verdadeira prova de profundo conhecimento sobre o tema, viu? Vá tranquila, Mariana, vai tranquila que vai. Sônia, vai que é tua. Oi, Mariana. Oi, boa tarde. É a Mariana, né? O nome da aluna? Sim, é Mariana? Sim. Oi, Mariana, boa tarde. Primeiro, quero dar-lhes os parabéns, né, pela sua pesquisa, pelo tema que você se interessou, né, em estudar. Ele é extremamente importante porque é um dos problemas que, pelo menos, eu me deparei aqui. Eu sou de Cubatão, né, cidade de São Paulo, e aqui eu coordeno uma área de educação musical, de musicalização dentro da escola, né? E um dos problemas no ano passado, que foi as reuniões para se estudar a questão da BNCC na área de artes,
foi exatamente essas questões específicas da área que estão lá e que os professores não têm conhecimento, porque alguns têm a licenciatura em música, mas são poucos. Os outros têm licenciatura em artes visuais. Então, uma das grandes discussões no período foi de que como vamos trabalhar isso, partituras, notação musical. E aí nós começamos todo um planejamento para conversar com esses professores, para subsidiá-los, né, para desenvolver. E você fica pensando, quem escreveu isto? Né? Como escreveu? Como chegou nisto? Sem que desse a oportunidade de se ter o especialista na escola. Né? Teria que ter o especialista na escola e garantir esse lugar do especialista para que ele possa realmente, integralmente, utilizar aquele material e realmente ir avante com os alunos. Né? A música ela não está enfeitando nada, ela é uma área de conhecimento e ela precisa ser trabalhada seriamente. Então, eu gostei muito do seu tema. Eu gostaria muito de ver o resultado, né? Você vai qualificar agora. Então, tenho certeza que vai ser um sucesso, tenho certeza. Mas eu gostaria muito, muito mesmo de ver depois a sua defesa, né? Lógico que não vou estar lá presente, mas depois eu queria ver o seu trabalho, ler, tá bom? Parabéns, viu? Que bom, muito obrigada, professora Sônia, professor Antônio. Acho que a Daniele quer falar ali, que ela está com a câmera aberta. Dani, queres falar? Isso. Cristina tá ligada na reunião. Bom, com certeza, em ti, né? Eu queria parabenizar a Mariana, né? Eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, eu sei que é minha colega lá do mestrado, né? Muito tenho visto ela nas reuniões e tenho visto algumas coisas dela no Facebook, então quero parabenizar pela entrada no mestrado e já pela qualificação também. O trabalho é excelente, o foco do trabalho é muito bom. Essa relação dos sujeitos que estão na escola, porque a escola ela é múltipla e a gente não faz o nosso trabalho sozinho. Então, essa relação que tu fazes do sujeito professor, do sujeito aluno, do sujeito gestão, do sujeito comunidade, né? E o sujeito música, né? Então, assim, muito boa a relação que tu fazes, assim. Adoro Foucault, eu acho que Foucault qualifica muito qualquer trabalho que for fazer de pesquisa, assim, muito claramente. E é um trabalho riquíssimo. Se tu conseguires trazer, assim, tudo que tu tens em mente, assim, vai ser um trabalho, assim, muito bom. Eu quero dizer também que a gente, na área da educação musical, tem discutido há muitos anos isso, que tu tem trazido agora. Eu lembro de começar a participar de encontros na área em 2012, já, 2013, e desde então eu sempre discutia muito com a Cristina, inclusive, de por que nos encontros da BEM não é debatido o professor em sala de aula. Por que não debate a problemática do aluno, que às vezes não está lá para ter aula de música, de como se a gente faz essa inserção, né? Por que a gente não consegue debater isso nos encontros da BEM? Por que sempre é direcionado para outros temas, outras temáticas, como, por exemplo, o ensino de instrumento, ou ensino em ONGs? O último evento da BEM foi para tratar basicamente de ONGs, né? O que não é um demérito, mas eu acho que a gente fica pouco assistido, porque quem está lá na sala de aula, quem está de frente com o aluno, com muitos alunos pretendendo em um período por semana, 2 períodos por semana, a gente sabe dos desafios e essas relações fazem parte dos desafios. O enfrentamento dos alunos, o enfrentamento do professor à gestão, muitas vezes, a mantenedora, porque às vezes a gestão apoia, a mantenedora não. Então, são inúmeros desafios, tá? Então, eu parabenizo, acho muito legal. O que me ficou de dúvida é, assim, objetivo geral. Qual o teu objetivo geral? O que eu quero saber exatamente, tá? Então, de repente, para a qualificação era legal de colocar assim, esse aqui é meu objetivo geral, eu quero saber isso.
Isso é meu objetivo, né? Então, dá para entender que tu quer investigar esses sujeitos, que tu quer conhecer esses sujeitos, né? E a relação deles com a música. Eu acredito que seja isso, mas te dou como sugestão para tu focar um pouquinho mais nessas questões pontuais que provavelmente a banca vai te exigir, tá? Parabéns desde já, sucesso, viu? Bom, obrigada, Dani, muito obrigada. Professor Lucas também quer falar? Pode falar, Lucas, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Parabéns, Mariana, pela tua excelente pesquisa. Não consegui, desculpa, acompanhar desde o início, porque eu estava em uma outra atividade. Nós conversamos um pouquinho, né, pelo Facebook, trocando algumas ideias a partir das perspectivas do Foucault, né? É, eu tenho muito apreço pelos conceitos do Foucault, eu tenho trabalhado com alguns conceitos dele. Eu Opa, tá cortando, acho, Lucas. trabalhar porque as leituras são muito. Só um pouquinho. Tá cortando. Tá, e agora, estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Acho que tem que ficar bem quietinho. Tá bom. Bem, como eu estava falando, os textos do Foucault, né, ele pensa nessa perspectiva já de ruptura nos textos dele, né? Ele não tem um começo, o texto dele, né? Ele vai lá, busca certos discursos e começa, e os livros são todos interligados um no outro, né? Não tem como tu ler um livro para começar a compreender a obra dele, tem que ter uma noção de um todo, assim, né? E eu fiquei pensando, essas vozes, esses discursos que tu quer analisar no teu trabalho, essas vozes que falam, essas vozes que ouvem. Eu fiquei na dúvida quanto ao recorte de pesquisas, como tu traz toda a questão das leis, né, que é muito forte no teu discurso, seria, essas vozes que falam, seria a BNCC, que eu acho que é uma boa de uma análise para fazer um recorte dos discursos, e as vozes que houve seria as dos professores, ou você coletaria os discursos dos professores, né, desse sujeito professor, do sujeito aluno e do sujeito gestor, ou você vai fazer um recorte simplesmente do sujeito professor, porque tratando do professor, aluno e gestor, eu acho que tu teria bastante dados, né, para coletar. E não sei, penso eu que talvez seria interessante fazer um recorte entre esses três sujeitos, né? Mas isso também existe na sua pesquisa. Outra coisa que eu fiquei pensando, quando você fala de genealogia, que é essa perspectiva das relações dos poderes, e fiquei pensando também de que maneira a segunda fase do Foucault, a arqueologia, ela se insere no seu trabalho para pensar, né, esses arquivos, né, dos discursos que estão nesse processo de arquivamento, né, que você vai escavando e vai descobrindo essas camadas do discurso, essas camadas do discurso que não é visto, que não é visualizado, que não é dito dentro da escola, né? E como não é dito, você tem uma gama de discursos também para perceber dentro da escola. Inclusive, o projeto político-pedagógico da escola, o currículo, enfim, a infinidade de discurso. E como é que você vai trabalhar esse recorte, assim, sabendo para dar conta na dissertação, assim, né? Que tipos de discurso você vai pegar, além da BNCC, dessas vozes que ouvem, como é que você tem pensado para trabalhar esses discursos, assim? Porque, ao mesmo tempo, se você for pegar só as vozes dos professores, né, os discursos dos professores, você também, de uma certa forma, está negando outros discursos que estão dentro da escola e que também acho que, na minha concepção do que eu entendo, vai um pouco também contra o que o Foucault trabalha na perspectiva, trabalhou, né, na perspectiva de entender, não de entender, mas de escamar, de fazer esse processo de arqueologia entre os discursos, tá bom? Obrigado. Obrigada, Lucas. Quer falar, Mariana, querida? Sim. Sim, se fosse pela minha vontade, assim, eu gostaria de pesquisar todas as
coisas. Mas a gente sabe que o tempo do mestrado é bastante limitado, né? E que a gente não tem perna. Então a gente vai começando a fazer cortes de várias coisas, né? Então um dos cortes que eu fiz primeiro foi que eu peguei a partir de 96, né? Porque muito já foi estudado, eu posso ler esses estudos, né, que foram feitos para entender a partir da LDB, né? E outra coisa que eu procurei me debruçar também é especificamente a BNCC, porque é o que está mais vigente agora, mais atual, né? E que traz muitos conceitos, que eu não vou ter perna para pegar todo o resto, né? E também eu procurei pensar sobre a voz que canta, né? Seria bom se eu pudesse ouvir todas as vozes e fazer algo mais presencial, ir numa escola, numa realidade, ouvir todas as vozes. Mas eu tive que adaptar o meu trabalho por causa da pandemia, né? Não vai poder ser presencial. Então, eu vou ter que fazer uma coleta bastante específica, assim, dessas vozes, né? E eu pensei que o professor poderia ser o que melhor representasse, porque ele que está lá no meio disso tudo, né? E minhas perguntas especificamente vão ser sobre a relação que ele tem com as políticas públicas, principalmente a BNCC, e o quanto isso interfere ou não interfere na sua prática em sala de aula, na sua prática docente, seria. Então, através disso, focaria nessa relação de sujeição. Os discursos ficariam mais para as legislações, para a legislação mesmo, para a BNCC. Mas, claro, a gente vê esse discurso reproduzido na atuação do professor, né, na fala que ele vai ter. Mas eu tive que fazer muitos cortes, realmente, porque é bem complicado. Essa coisa de a gente quer estudar tudo e não tem perna, né? Não acaba não tendo. A Daniele, eu já anotei ali para colocar a questão dos objetivos mais específicos, né? Claro que na qualificação eu não vou falar tudo isso que eu falei, né? É que eu falei muito, mas eu tinha que falar vários contextos. Vou falar como a banca eles já leram, então eu vou falar essa de colocar mais os objetivos, o que vai pesquisar mesmo. Anotei todas essas contribuições da Sônia, também professor Antônio. Muito obrigada. Que bom, Amada, muito obrigada. Acho que a gente não tem mais perguntas, mas eu gostaria de comentar algumas coisas. E primeiro quero dizer assim, a excelência do trabalho, Mariana, e importantíssimo para a gente, importantíssimo nós termos mais colegas pesquisadores se debruçando sobre essas temáticas que têm a ver com escola, porque nós precisamos fazer crescer essa luta, né? Então, é extremamente importante o teu trabalho, importante também a tua perspectiva de produto, né? Quem não sabe, o mestrado profissional, ele resulta um produto, isso é muito importante. Então, tu fazes no teu trabalho essa relação aí também com as legislações, isso é extremamente importante, né? E aí, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, né? Porque a BNCC não traz, e é verdade, essa obrigatoriedade da formação específica do professor. No entanto, a resolução número 2 de 2016, ela traz estes apontamentos. Então, que coisa esdrúxula que é justamente esse nosso país, né? E isso é importante a gente trazer, né? Talvez em algum momento tu questionares isso também, Mariana, é uma coisa que eu penso, tu também não precisa concordar, mas são coisas que eu fico pensando, nós vamos ter que começar a mostrar o quão esdrúxulo é esse processo que a gente vive, né? Então, como fazer isso? Talvez apontando essas questões. Nesse sentido também, eu gostaria de pensar um pouco na questão do ensino médio que tu traz. Realmente, ensino médio não tem aquele apontamento e tal, mas nunca teve, né? E, na verdade, o que ocorre? Eu estou dizendo nós, coletivo de professores de música, pesquisadores em educação musical, nunca pensamos no ensino médio. Eu digo, não eu e tu em particular, mas nós, como classe. Quais são as propostas de ensino
para o ensino médio que nós temos, do ensino de música para o ensino médio, não tem. E aí nós vamos pegar lá as metodologias ativas em educação musical, primeira, segunda geração, focava em quem? Nas crianças. E nós continuamos focando nas crianças. E tampouco a educação de jovens e adultos. E aí o trabalho de quinta-feira apontou novamente isso. Então não é, eu estou só usando a tua fala, que foi muito importante, para justamente abrir esse leque aí. Vamos nos debruçar no ensino médio, na educação de jovens e adultos também, para que a gente possa, então, reverberar essa importância que existe no trabalho também nessas faixas etárias, né? Então, é extremamente importante o que tu traz. E para finalizar, e para tu pensares, tá? E também não precisa concordar comigo, mas eu penso assim, como tu vais debruçar e estás debruçada nas políticas públicas em educação musical, não seria adequado tu teres algum referencial ou algum guia, alguma coisa nas políticas públicas em educação? É uma pergunta que eu te deixo, assim, quem que vai te balizar nesse sentido aí? Porque tudo bem, o Foucault vai trazer todo esse referencial, a gente sabe que é extremamente adequada essa tua escolha, né? Mas e aí? Quem é que vai te dar essa fundamentação em relação a como acontecem as políticas? Porque essas políticas, elas têm todas de ser feitas e desfeitas. E aí a feitura ou a desfeitura, não existe isso, eu estou inventando um neologismo. Como é que isso acontece, né? Vai se dar numa relação, que são essas relações das pessoas aí, desses envolvidos nos processos. Só para tu pensar, tá? E, enfim, eu quero agradecer enormemente a tua apresentação aqui e a tua participação efetiva nos nossos encontros, o que tem nos ajudado muito a pensar também, Mariana. Muito obrigada, anotada todas as sugestões aqui, todas as questões. Muito obrigada pelo convite também. Querida. Perfeito, parabéns. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da Mariana e gostaria, hein, as desfeituras, gostaste, Thaís? Eu sou aquela que invento palavras. Eu gostaria de agradecer, então, e convidar vocês para a gente continuar com esse trabalho, e agora com o trabalho da nossa querida Rebeca Haas-Dili. A Rebeca, ela é graduada em psicologia pela Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. Ela cursa, e é com muito carinho que eu digo, ela é nossa aluna na especialização em educação musical, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na unidade em Montenegro. Então, a Rebeca vai compartilhar com vocês o início desse trabalho, o que ela está pensando, e para nós também, a semelhança do que a gente fez pensando com a Mariana, pensar também com a Rebeca, que é extremamente importante. Rebeca, contigo então, querida. Então tá, boa tarde a todos. Parabéns, Mariana, pelo teu trabalho, né? Super já, apresenta muito bem. A minha internet está um pouco ruim, então talvez trave um pouquinho. Mas vou abrir aqui. Espera aí que deu a louca aqui no computador. Que difícil. Agora não consigo achar onde é que tá salvo. Espera aí. Tive que fechar.
Tá, agora acho que vai dar certo. As tecnologias. Ah, que difícil. Tá. Agora sim. Estão vendo? Vamos ver. Uhum. Bem, tá vindo, tá vindo. Ok. Então tá. Desculpa a demora aí, essa confusão, mas é assim mesmo, né? Então tá. A princípio, o nome do meu trabalho vai ser Educação Musical e Transtorno do Espectro Autista, uma revisão bibliográfica de 2016 a 2020. Por que esse período, né? A gente procurando aí um tema de pesquisa, eu acabei encontrando esse artigo aí, Educação Musical e Transtorno do Espectro Autista, análise da produção em revistas brasileiras de artes, música, Qualis A1 e seus anais de eventos regionais nacionais, uma pesquisa de 2006 a 2016. Então, a ideia é dar seguimento a essa pesquisa, por isso de 2016 até agora, 2020, né? Então, na introdução, a Viviane e o Paulo, eles dizem que as áreas de processamento de sons no cérebro de sujeitos com o transtorno não são afetadas, e isso indica uma porta de entrada. Assim, ao expor a pessoa com esse diagnóstico a experiências musicais, aumentam as possibilidades de conexões neuronais, e daí a gente consegue melhorar significativamente a interação social, motricidade e a comunicação, que são as 3 áreas mais afetadas no autismo. Então, uma rápida definição do que é o transtorno do espectro autista, né? Segundo o DSM-5, ele é dividido em 3 níveis, conforme a necessidade de apoio. Então, o nível 3, que é o mais grave, digamos, né? Exige apoio muito substancial, o nível 2 exige apoio substancial e o 1 exige apoio. Também é importante ressaltar que, além desses níveis de gravidade e encaixe nesses critérios diagnósticos, é importante avaliar cada pessoa, né, cada sujeito, não só se basear nessas definições aí. E acho legal também a gente pensar no porquê do espectro autista, né, até 2014, não se tinha definido ainda o autismo dentro do DSM. Então, o que era? Tinha síndrome de Asperger, tinha transtorno global do desenvolvimento, esquizofrenia e essas coisas assim. E todos esses anos antes, então, a psiquiatria definia que as pessoas tinham alguns desses transtornos, mas nunca fechava certinho, assim, né, todos os critérios diagnósticos. Então, o que se fez? Se pegou todos esses transtornos aí e juntou, e se colocou no espectro autista. Até porque essa pessoa, o sujeito que for diagnosticado, ele pode ficar variando entre esses 3 níveis, entre sintomas e sinais, enfim. Então, na verdade, não é uma coisa parada, né, o espectro. Então, as primeiras, assim, que se deu conta de que o autismo era diferente de psicose infantil e todas essas outras coisas que eu falei antes, né, que não se tinha ainda o autismo definido. Então, ela começou atendendo um menino de 4 anos, Dick, era o nome dele, diagnosticado com demência precoce, que hoje seria uma esquizofrenia. E o que ele apresentava? Apresentava ausência de fala, falta de reciprocidade afetiva e desinteresse por brinquedos e ensinamentos. E ela achou muito estranho, porque na demência precoce, nessa esquizofrenia, então, não se encaixava esses sinais, né? E isso ela fala muito de a diferença entre autismo e esquizofrenia, porque a esquizofrenia se cria um mundo, se tem uma imaginação, e normalmente o autismo é uma coisa mais concreta. E daí vem o Winnicott,
um pouquinho depois dela, que foi seguidor dela, inclusive, estudou com ela, foi aluno dela, que vinha da psiquiatria, ele que começou a perceber que os bebês já eram humanos também, porque sempre se considerou só a criança a partir ali dos 3 anos, que daí começam a aparecer alguns problemas psíquicos, e ele começou a considerar os bebezinhos, ele percebia que às vezes aos 2 meses, um bebê, 2 meses, 2 semanas, o bebê já apresentava alguma coisa diferente em função de problemas psíquicos na família, né? Então, ele estudava bastante os bebês. E ele fala nesse holding ali que eu coloquei, muito do olhar da mãe, né? Da mãe apresentar a criança para o mundo, dela tá cuidando desse bebê. Então, Dias descreve como o Winnicott colocou, como ocorre o autismo, né? O ódio inconsciente da mãe pelo bebê recoberto por mecanismos de defesa. Então, ela meio que se afasta desse bebê inconscientemente, né? Uma incapacidade da mãe para um desenvolvimento total com o bebê, nem que ela seja por um pequeno período de tempo, e uma loucura instalada na mãe que irrompe inesperadamente na vida do bebê. Então, o bebê ele é privado dessa possibilidade de criar o externo quando falta a mãe fazer isso para ele, porque o bebê precisa de alguém, né, para existir. E a criança tem experiência precoce de uma realidade objetiva, ou seja, ela não consegue se constituir, não consegue criar esse mundo imaginativo e criativo. Até o professor Antônio mandou alguns textos sobre Winnicott e criatividade, né? Estou lendo ainda, mas já estou encantada. Mas seguindo. Então, no Brasil, em 2012, foi aprovada a lei que orienta que pessoas com TEA são consideradas pessoas com deficiência, e isso garante suportes legais específicos para esses sujeitos, como, por exemplo, a garantia de inclusão escolar e profissional, né, que é muito importante. Mais um pouquinho sobre educação musical e inclusão, que a Louro traz para a gente, né, que são trabalhos que juntam pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente educacional musical, de forma consciente e direcionada pedagogicamente para que todos aprendam. Só que o que acontece, né? Na faculdade, normalmente, a gente tem uma cadeira ali de inclusão, né? E daí tem que olhar todas as inclusões, que são muitas. Então, a Pandesa e a Dalla Brida fizeram uma pesquisa em Santa Maria, e elas descobriram, então, que os educadores musicais não têm preparo suficiente na licenciatura para atender o público de autistas, principalmente, né? Muito se fala de braille, enfim. Então, as autoras perceberam que os professores procuram algum tipo de formação extra. Tem que pesquisar muito a mais, né? Para conseguir tentar dar conta desse público. Então, o meu questionamento. Quais são as pesquisas que tratam de educação musical e TEA? TEA, transtorno do espectro autista. O objetivo geral, verificar quais são as publicações sobre autismo dentro de revistas, análises e encontros de educação musical entre 2016 e 2020 e categorizá-las. A metodologia que eu vou usar para isso, então, é a pesquisa bibliográfica do Gil e análise de conteúdo da Minayo, né, que vai... que eu vou escolher os documentos, então, fazendo aí, usando as palavras-chave, autismo e transtorno do espectro autista, a exploração e a classificação dos materiais, e o tratamento e interpretação dos resultados. Que daí eu vou tentar montar uma tabelinha, tipo essa, que é desse artigo, já que eu comentei para vocês, né? Foram encontrados muito poucos artigos, então com isso também eu vou poder ver em que regiões do Brasil que está se falando mais sobre isso, enfim, muitas coisas aí, né? Um pouquinho do referencial teórico, então, eu trouxe algumas leis, e para a gente entender também sobre como tem sido produzido pouca coisa, então, até 2016, né? Em 2012, foi lançada, então, foi aprovada aquela lei que eu já falei antes, que as pessoas que têm TEA são consideradas pessoas com deficiência. Em 2016, foi aprovada a lei que garante a menor jornada de trabalho para os servidores públicos que tenham filhos autistas. Ano passado, foi aprovada a lei que inclui dados específicos sobre autismo no censo do IBGE, então até para políticas públicas isso ajuda muito, né, a gente saber
que população é essa, porque não são só crianças que são autistas, né? Digo crianças porque na escola talvez se tenha um controle maior. E em 2020, este ano, foi aprovada a lei que altera a de 2012 e institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, de acordo com a nova lei, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a CIT-TEA, deve assegurar aos portadores atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. E a quantidade de crianças com TEA nas escolas, segundo o INEP, a gente tinha comentado semana passada, eu e a prof, que talvez seria legal trazer esses dados. Em 2017, eram 77.102 crianças que estavam cadastradas, então. E em 2018, esse número subiu para 105.842. Subiu muito em um ano, né? Um pouquinho do cronograma, então, que eu acho que eu não vou me estender falando dele, né? Até porque as coisas vão se atravessando. E algumas referências. Muito obrigada. Muito bom. Parabéns, Rebeca. Muito obrigada por compartilhar com a gente o seu trabalho. E aí, assim, o trabalho em Rebeca, ele está nesse início e é extremamente importante que nós possamos comentar, sugerir, para que a gente possa, então, ajudar também a Rebeca na continuidade desse trabalho. Então, abro para perguntas, comentários com vocês. Oi, Rebeca, boa tarde. Prazer conhecê-la pessoalmente. Rebeca, eu acabei de enviar para você, aqui pelo chat, um link de uma instituição que tem aqui em Guarujá, chamada Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Guarujá. Ela é dirigida por uma antiga colega minha, da Rede Pública de Ensino de Guarujá, que até mais tarde eu lembro e coloco aqui o nome da professora, que no momento me falha. E faz um trabalho magnífico com crianças que têm assim, o espectro autista nos diversos níveis possíveis e imagináveis. Então, essa, em princípio, seria uma contribuição minha prática para você, porque é um assunto que hoje tem se discutido bastante, não apenas na área específica de educação musical, como também naquilo que se hoje fala genericamente de inclusão. Entretanto, eu só queria saber de você, daquela bibliografia que eu te mandei, ela, mesmo você ainda estar lendo, pesquisando, ela serviu para você em alguma coisa? Mas estou te perguntando, porque depois eu queria só continuar com mais um detalhezinho aqui. Pode responder enquanto eu vejo aqui. Tá, pelo que eu vi até agora, sim, né? Porque justamente o bebê, eu achei muito legal isso, que explica melhor, talvez, do que esses artigos tão psicanalíticos, né? Falando de criatividade. O bebê, quando ele tem fome, ele chora, e daí o peito aparece. Então, ele cria o peito, ele imagina que ele criou o peito da mãe, e assim ele vai se constituindo. Estou achando bem... como eu posso dizer, estão esclarecendo algumas dúvidas aí que eu tinha, esses artigos que tu mandou. Bem bom. Muito obrigado. Eu fiquei na dúvida, meu Deus, eu falei, puxa vida, eu estou falando especificamente de um aspecto que é a questão da criatividade, ela está entrando numa seara, ela entra numa seara que acho que não foi a que eu quis dizer, porque você fala da questão do transtorno. E como você falou do Winnicott,
Eu tenho um livro aqui comigo, e eu não sei se eu cheguei a passar para você, é um livro da Sônia Abadi, ou Abadi, a Sônia Abadi, Cris, é muito interessante esse livro, chama-se Transições, o modelo terapêutico de David Winnicott. No terceiro capítulo, que eu vou fazer o seguinte, para te ajudar, Rebeca, eu vou escanear o terceiro capítulo, que são poucas páginas, até você conseguir esse livro, porque eu não vou te mandar o livro todo, até gostaria, mas esse livro tem um significado muito especial para você, que fora daqui eu te conto, porque se eu contar, realmente vão dizer, não quero mais saber do professor Antônio nesse negócio aqui, não. Então, eu vou te mandar o terceiro capítulo, que são as contribuições de Winnicott para a psicopatologia psicanalítica. E num determinado momento, e apenas referendando o que você falou, e eu parabenizo a tua orientadora, diz exatamente o seguinte, como David Winnicott explica o trauma, diz ela, a pergunta que ela coloca, o bebê atua com o ambiente a partir de suas necessidades e impulsos espontâneos. O ambiente materno satisfaz as suas necessidades ao mesmo tempo que oferece suporte para o eu. Não esqueçamos que, no começo, tanto os estímulos quanto as pulsões são externos ao eu. Sem o apoio ambiental, conserva uma capacidade de desorganizá-lo. Exatamente o que você tinha comentado. Olha só, Cristina, caminho certo, hein? Que maravilha, que bom. Contamos com eu vou mandar para você, eu vou mandar para a professora Cristina, eu acho que eu não tenho o seu contato. Tenho o seu contato em Facebook, mas eu mando para a professora Cristina, fica mais fácil. Sim. Aí vocês duas trocam feedback. Aí eu já posso levantar, muito obrigada. E parabéns, viu? Parabéns, Rebeca. Olha, você como a outra sua colega, a Mariana, vocês, estão de parabéns. Que beleza. A resistência vem do Sul, como sempre. Mas de mãozinhas dadas com São Paulo, com Santos, né? E com o pessoal também do Pará. E Cubatão também agora, pô. Isso! Nós estamos terríveis, estamos nos proliferando. Que bom, que bom. Muito obrigada, professor Antônio. Excelente as suas falas. E com certeza vão nos ajudar muito mesmo. Muito obrigada. Acho que a Fabiane gostaria de falar também, né, Fabiane? Por favor. Como sempre, né? Sempre tem que dar uma faladinha. Mas então, queria parabenizar a Rebeca, minha colega psico, estava louca para ver o trabalho dela. E eu já pensei também em pesquisar sobre esse tema, então vou esperar para ver o teu trabalho, também pensar até para atuação prática, né? Acho que hoje em dia está bem importante, né? Não trabalho com música especificamente, mas mais nos estudos sobre a música, mas eu vejo que para a educação musical e autismo tem tido os resultados bem bacanas, assim. Até tem um grupo da UDESC, lá de Florianópolis, que trabalha com crianças autistas. E até fiquei em dúvida do teu trabalho, que tu falou que a primeira pesquisa, que viu até 2016, é isso? 2015, foi em artigos A1 e anais de eventos, né? Tu também vai seguir nesse modelo ou tu vai pegar... Tá. Eu tenho um artigo, só que eu não sei, eu posso te mandar depois, eu não sei de qual revista, quer dizer, tem a revista aqui, mas não pesquisei quais, porque foi uma professora do mestrado que me enviou. Mas ele fala de a musicalização como intervenção precoce junto ao bebê com risco psíquico e seus familiares. E daí ela viu o efeito da musicalização de bebês como intervenção precoce junto a um bebê com risco de evolução para o autismo. É bem interessante, tem até algumas práticas que eles fizeram, daí eu posso te mandar depois
eu boto ali no grupo daí, tá? Mas bem legal o teu trabalho, tô curiosa já pelos resultados. Parabéns. Ai, que bom. Muito obrigada, Fabiane. E tem aqui também uma fala escrita no chat aqui, da Morgana, que eu acho que vale a pena também a gente referir. Eu não sei se a Morganinha quer falar. Quer falar, meu amor? Ou tu queres que eu leia? Às vezes pode estar com problema também. Agora eu liguei. Mas a Morgana... Pode ler também. Fala, meu amor. Então, não, eu só fiz uma observação. Mas pode falar, meu. Tá. Que alguns meses atrás eu estava lendo uns artigos sobre esse tema também, e eu notei que muitos desses artigos, embora eles estejam publicados até na revista da BEM, revistas de educação, enfim, eles acabam, às vezes, se desviando da educação musical para a musicoterapia, né? Então, talvez seja um aspecto legal de acrescentar, talvez nas considerações finais, não sei, porque além de poucos trabalhos publicados, né, que a gente tem nesse tema, muitos acabam se desviando da educação musical para a musicoterapia, né, em função de considerar, entre aspas, o autismo algo a ser tratado, né, quando, na verdade, a educação musical nada mais é do que o ensino da música, né, não a música como terapia para essas pessoas. Claro que, em algum momento, essas áreas, elas se conversam, mas não é a mesma coisa, né, então talvez seja interessante observar dessa perspectiva também. Excelente, Morgana. Excelente a tua fala, e por isso que eu fiz questão de que tu pudesses fazê-la também, porque justamente é isso. Para a educação musical, muitas vezes, nós não temos esse direcionamento, e nós precisamos, porque o nosso objetivo não será musicoterapêutico, mas pedagógico musical. Então, extremamente importante essa tua fala, e que contribui com a gente também. A Fabiane botou ali o link para ti, Rebeca, e não sei se nós temos mais comentários, considerações. Aberto. É isso? Professora Sônia. Isso, você querida, fale. Para Rebeca, né? Rebeca. É que eu fiquei em dúvida. Ela está fazendo só o levantamento, ela está fazendo um levantamento bibliográfico, né? Referente ao tema, mas é sobre música e autismo, a educação musical especificamente. Mas ela pensa, eu só porque eu entendi, perdi alguma coisa. Ela pensa somente no aprendizado, como o autista aprende, né, a música, ou ela está pensando nele na escola, ele já na inclusão, recebendo essas informações. Eu fiquei com essa dúvida. Ok. Posso responder? Queres falar, Amada? Sim. Então, na verdade, o que eu vou fazer é tentar categorizar o que já existe sobre educação musical e autismo. Então, pode ser que apareça os dois tipos de coisa, né? Ah, tá. Entendi. Bacana. Bem, parabéns, viu? Obrigada. É um tema bastante importante, deve ser estudado, né? Até porque o educador musical, ele vai para a escola e ele vai encontrar. E como ele vai, ele não pode, como posso dizer, ele vai receber essa criança. Putz, eu tive o microfone. Parabéns. Obrigada. Professor Antônio e Morgana, os microfones de vocês estão ligados. Sim. Ok. Que bom. Tinha alguns cachorros aí, mas tudo bem. A sonoplastia. Mas aqui está tudo silencioso. Que bom. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Olha, eu quero dizer que eu estou extremamente feliz, né? A gente está até agora, que estamos finalizando com 41 participantes, chegamos a 51, 52 hoje, 52 pessoas participando,
e num sábado à tarde. Então, isso mostra o quanto nós estamos preocupados e preocupadas com essa temática e o quanto é importante a gente estar juntos, né? Eu acredito que nós tenhamos feito os comentários, né? Tem elogios 1000 para vocês duas, para Mariana, para Rebeca, e que eu endosso. Quero dizer que é uma satisfação, mais uma vez, ter tido a Mariana aqui compartilhando o seu trabalho. Quero dizer que foi uma satisfação também ouvir a Rebeca, e é maravilhoso também estar orientando a Rebeca, e cada uma dos orientandos que eu tenho, eu agradeço, né? Também destinar a mim essa responsabilidade, que enfim, que a gente tem, e espero poder estar à altura dessas orientações que são tão importantes para a nossa área. Então, para finalizar nosso encontro de hoje, além de agradecer imensamente a todos e a todas, eu também já quero convidar para o nosso sábado que vem, às 15 horas, quero convidar para quinta-feira que vem, às 17 horas também, que a gente sempre faz a divulgação dos eventos. Quinta-feira, obrigada, Rose, querida. Quinta-feira, a gente tem os encontros que são, então, essa parceria com a Universidade do Estado do Pará. Estou agora com afinco, eu e o professor Augusto, meu querido colega, estamos organizando como nós, então, divulgaremos para todos a gravação, as gravações destes encontros de quinta-feira. Também estou organizando as gravações, então, como nós disponibilizaremos as gravações dos encontros que nós estamos fazendo sábado, né? Então, a gente quer fazer bem direitinho isso para poder disponibilizar a todos e a todas, né? Então, desejo com muito carinho um bom final de sábado, um bom final de semana, que vocês possam começar na segunda-feira vindoura este agosto, que aí está chegando, apesar dos desafios que nós temos, mas nós sabemos que nós temos uns aos outros. E temos em comum a educação musical que nos guia, que nos une. Um grande abraço e sejam sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas. Beijinhos e chimarrão, professor Antônio aí, ó. E viva a resistência sulina, tchê! Mas que barbaridade! Que legal! Ok, quem abre a câmera aí para tirar a foto tradicional. Um beijo a todos, um beijo. Prazer enorme conhecê-la, Rebeca. O retrato. Mariana. Retrato da quarentena. Tudo de bom. Até mais. Fiquemos bem. Só gente bonita. Ih, caramba. É o meu caso. Tchauzinho. Falo com você daqui a pouco, Cris. Tchau. Ótimo. Perfeito. Ótima semana. Ótima semana.